Exploradores de Caverna tem sido material didático-pedagógico nas diversas universidades que ministram o curso de Direito. É uma obra formulada no intuito de discutir acerca dos princípios do direito e, através de um caso concreto, apesar de fictício, essencialmente nos coloca a contraposição de valores positivos e naturais. Este livro prima por uma análise mais profunda acerca de um debate jurídico, do papel dos juízes e da legislação na execução do justo e da equidade. Sabemos que nesta obra de ficção foi elaborada de acordo com a legislação norte-americana, assim como sabemos que o objetivo interdisciplinar, ministrados pelas professoras Sandra Pimentel e Lígia Pombo, servirá para que possamos demonstrar poder de argumentação, boa eloquência e um vocabulário mais rebuscado, demonstrando noções de conhecimento, de introdução ao direito, conhecimentos adquiridos durante esses 4 meses de curso. Procuramos fazer uma adaptação deste caso às leis brasileiras, ao nosso ordenamento jurídico e desenvolver nossa apresentação de acordo com as propostas das disciplinas de análise e interpretação de textos e introdução ao direito. Conscientemente, abrimos mão de algumas etapas e rituais que norteiam um tribunal de júri. Com a proposta de otimizar nossa apresentação, suprimos algumas partes que acreditamos não ser o objetivo principal deste trabalho, e certamente poderemos ver mais adiante nos próximos períodos de curso. Então a gente vai estar pulando algumas etapas para a gente otimizar o nosso tempo, né? E porque a gente não achou necessário, não seria o foco do nosso trabalho. Então algumas etapas do Tribunal do Júri nós vamos queimar, vamos só focar no que seria a introdução ao direito e a eloquência também, o vocabulário. Seria isso. Estamos hoje dando início ao julgamento dos senhores Arthur Fernandes, primeiro réu, e o senhor Jordan Santana, segundo réu, que juntos a outros exploradores adentraram uma caverna e, devido a um grande deslizamento de terras e pedras, ficaram presos por cerca de 32 dias. Eles passaram muita fome, sede e diversas outras dificuldades dentro da caverna, porque eles fizessem um pacto, né, entre eles, para ceifar a vida de um deles, para que eles pudessem sobreviver. Após o resgate, os senhores exploradores e sobreviventes foram denunciados e condenados em primeira instância pelo crime de homicídio doloso, de acordo com o artigo 121 do nosso Código Penal, em princípio de maio do ano de 4.299. Eu gostaria de chamar aqui o primeiro réu, o senhor Arthur Fernandes. Por favor. Senhor Arthur, o que foi dito para vocês pela equipe de salvamento através do rádio de transmissão? Foi dito que o nosso salvamento levaria entre 10 a 15 dias e não era a gente que falava no rádio, era sempre o Roger. E ele dizia que tinha as autoridades, estavam falando de tudo para poder ajudar a gente. Mais alguma outra informação foi dada ao senhor? Foi dito também que teria vários vídeos religiosos, que as pessoas estavam fazendo orações do lado de fora, que o Estado estava dando todo o apoio, que teria UTI assim que a gente saísse. Okay. Passa a palavra agora à promotoria para que se inicie o interrogatório. Fique à vontade. Senhor Arthur, quanto tempo vocês pretendiam passar dentro da caverna antes do deslizamento? Apenas alguns dias com exploração. Quais são os equipamentos que o explorador de caverna deve levar para uma exploração desse tipo? Pá, corda, picareta, lanterna, alimento e material de exploração já de costume. Satisfeito. Agora a defensoria tem a palavra. Senhor Arthur, quem teve a ideia e quem propôs que fosse sacrificado uma vida como forma de abrandar a fome e tentar salvar a vida dos outros 4 sobreviventes? Foi o próprio Roger que teve a ideia de a gente comer carne humana, alegando que a gente não ia conseguir sobreviver aquele tempo todo na caverna. De que forma foi celebrado esse acordo? Foi sugerido por ele que fosse através dos dados que ele mesmo tinha no mochila e quem tirasse o menor número seria o sorteado para poder alimentar os outros. Satisfeito, excelência. Muito obrigada, senhor Arthur. Por favor, aguarde ao lado. E eu chamo agora o senhor Jordan Santana, nosso segundo réu. Senhor Jordan, você lembra de mais alguma coisa que foi dita a vocês no contato que fizeram pelo rádio? Roger foi quem conduziu o diálogo no rádio.
Roger pediu muito empenho em nosso resgate. Ele ainda perguntou quanto tempo nós teríamos sem comida e sem água. Até mesmo nós bebemos nossas urinas para saciar nossa sede. Muito bem. Em algum momento, os senhores deram a entender o que pretendiam fazer? Sim, Roger explicou nosso plano de abrir mão de nós mesmos para saciar a fome do nosso grupo. A promotoria gostaria de fazer mais alguma pergunta? Com certeza, excelência. Senhor Jordan, o senhor sabe quais são os riscos da sua profissão? Não há muitos riscos, mas o principal deles é um deslizamento e nós ficamos presos no interior da caverna. Certo. Os médicos informaram que havia poucas possibilidades de vocês sobreviverem por mais 10 dias. O senhor consegue entender que poucas possibilidades é diferente de nenhuma possibilidade? Protesto, excelência. Protesto negado. Por favor, contenha-se. A promotoria tenta a todo custo colocar perguntas dúbias, capciosas, induzindo o réu ao erro. Protesto negado. Por favor, contenha-se. Pode continuar. Vou repetir a pergunta, senhor Jordan. Os médicos informaram que havia poucas possibilidades dos senhores sobreviverem por mais 10 dias. O senhor consegue entender que poucas possibilidades é diferente de nenhuma possibilidade? Com certeza. Estou satisfeito, excelência. Agora sim, senhor advogado. Pode fazer as O suas assistente perguntas. vai fazer as perguntas que julgar necessário. Senhor Jordan, em que momento vocês decidiram fazer o sorteio? Nós esperamos, mas quando a fome batia, nós pensamos em fazer o sorteio. Mas decidimos esperar até o socorro chegar. E como vocês conseguiram contato com a equipe de resgate? Nós estávamos entrando em contato com a frequência, mas para nossa surpresa, conseguimos contato com o SOS que estava do lado de fora da caverna. Sem mais perguntas. Agora, por favor, a promotoria faça uma breve explanação sobre a condenação dos acusados. Com a sua licença, excelência, senhores jurados, tribunal. O canibalismo é a prática de um ser comer um outro ser da mesma espécie. No caso do ser humano, essa prática é chamada de antropofagia. Antropofagia vem do grego antropos, que significa homem, e fagia, que significa comer. É uma prática muito antiga, onde há relatos que nas Américas, né, os astecas e as tribos africanas praticavam esse tipo de canibalismo. E no Brasil, inclusive, nós temos as tribos tupinambás, que localizavam-se na região sudeste do Brasil, né, e também praticavam o canibalismo. Bom, segundo Hans Staden, que é um escritor, ele diz que é uma prática ancestral, onde o ser humano ele sentia a necessidade de comer coisas diferentes, e com essa necessidade veio a necessidade de se alimentar da carne humana também. E isso está muito presente atualmente. Está mais presente do que nós possamos notar. A gente vê na indústria cinematográfica, na indústria literária, um exemplo que é o Hannibal Lecter, do filme Silêncio dos Inocentes, onde ele fazia vítimas e as devorava. Bom, em 1846, 90 pessoas que estavam num voo sobre a Serra Nevada caíram. O avião era tripulado por George Donner e nessa queda poucos sobreviveram e esses poucos que sobreviveram tiveram que se alimentar da carne humana dos companheiros que morreram durante a queda, né? Devido à queda. Em 1972 também, esse já é mais famoso, né? Foi feito até um filme sobre isso, um voo da Força Aérea Uruguaia, 571, caiu nas Cordilheiras dos Andes. E 45 pessoas estavam nesse voo, sendo que só 16 se salvaram. Essas 16 pessoas, devido à falta de alimentos, e não havia contato com nenhuma equipe de resgate, não havia como fazerem contato, porque estavam no meio da Cordilheira dos Andes, não tinha como resgatar eles, né?
os alimentos se esgotaram e eles tiveram de comer a carne das pessoas mortas nesse acidente. Bom, nos casos acima, nos casos que eu acabei de falar, não havia possibilidade nenhuma de resgate. Nesses dois casos, os aviões que caíram, né, que são, vamos botar de certa forma, similares ao caso que nós estamos aqui julgando, o avião caiu e não tinha possibilidade nenhuma de resgate, a possibilidade era zero. Eles não fizeram contato com nenhuma equipe, eles simplesmente não tinham contato com nenhum ambiente externo. Eles estavam presos sem opção nenhuma. Bom, esse caso, então, como nós vemos, ele é um pouco mais complexo do que a nossa defesa vai tentar apresentar aqui com as suas teorias justnaturalistas, com o estado de natureza do ser humano e etc, etc. A gente pode, de repente, ver que existe também, nesse viés aí, um aspecto psicopático, ou talvez até, vamos botar dessa forma, uma rixa anterior entre os acusados e o Roger Whitmore. A única versão que nós temos desse caso é a versão dos assassinos. Nós não temos mais prova nenhuma, nós não temos o corpo de Whitmore, nós não temos a versão do Whitmore, não temos prova nenhuma. A única prova que nós temos é a versão dos assassinos. Então, vamos botar da seguinte forma, não estou dizendo que tenha acontecido isso, mas vamos imaginar que os acusados e o Roger Whitmore tiverem algum problema entre eles e eles levaram o Roger Whitmore para essa caverna para executar o Roger Whitmore. Bom, por um acaso, de repente, não sei se foi também planejado isso, premeditado, houve um deslizamento de terra e caiu as pedras e tapou a entrada da caverna. E eles, aproveitando dessa oportunidade, executaram o seu plano de matar o Roger Whitmore e, como eles não tinham como sair da caverna, vamos destruir o corpo. Aí não tem provas que nós matamos ele. Por quê? Como que ele foi morto? Alguém sabe como ele foi morto? Ninguém sabe. Como que eles mataram o Roger Whitmore? Para se alimentar? Se usaram faca? Pedras? Se estrangularam? Bom, na nossa lei não existe uma caracterização específica para a antropofagia. Fica difícil a gente julgar eles pelo canibalismo ou pela antropofagia. Então, o que existe é o homicídio, né, que é o artigo 121 do Código Penal. No caso, neste caso específico, o artigo 121, parágrafo 2, incisos 2, 3, 4 e 5, que é o homicídio qualificado. O inciso 2, 3, 4 e 5 fala o seguinte: inciso 2 seria por motivo fútil, o 3 é com emprego de tortura ou outro meio insidioso ou cruel, o 4 seria a traição ou de emboscada, e o 5 para assegurar a execução, ocultação ou impunidade ou talvez vantagem de um outro crime. E também temos a destruição do cadáver, que é o artigo 211. Bom, a defesa vai tentar, a todo custo, mostrar um excludente de ilicitude, que está previsto no artigo 23 do Código Penal, que é o estado de necessidade, ou legítima defesa, ou estrito cumprimento do dever legal. No caso que nós estamos julgando, seria o estado de necessidade. Só que para configurar o estado de necessidade, senhores, tem que se ter 4 requisitos indispensáveis. Primeiro, atualidade do perigo. O perigo era atual? Com certeza. Havia o deslizamento, eles estavam sem comida. A inevitabilidade do perigo. Era inevitável que o perigo acontecesse? Era inevitável, eles não tinham como segurar as pedras. Que o perigo não tenha sido provocado pelo agente. Realmente não foi provocado por isso. A princípio não foi, né? Nós ainda não temos essa certeza absoluta, porque de repente se eles fizeram algum esquema para que as pedras caíssem. E o quarto e mais importante, que eu considero, a razoabilidade da conduta do agente. O que seria isso? Nos casos que eu falei, do voo 871 e da Serra Nevada, os sobreviventes esperaram ou consumiram a carne das pessoas mortas. O que seria mais razoável? Que eles esperassem que algum deles morresse para consumir ou que eles matassem a pessoa e depois consumissem?
eu acho que é mais razoável que eles esperassem que a pessoa, algum deles morresse, até porque nem todos têm a mesma saúde, nem todos têm a mesma compreensão física. Então um deles com certeza iria morrer antes. Não haveria necessidade de se fazer um joguinho de dados e etc. para poder matar um deles. Então só aí já desconfigura o estado de necessidade. E uma última pergunta, antes da última pergunta, né? Eu falo também sobre o artigo 852 do Código Civil. O artigo 852 do Código Civil fala que é vedado o compromisso para a solução de questões de Estado, de direito pessoal e de família. E outras que não têm caráter estritamente patrimonial. Então esse contrato, esse acordo, esse compromisso que eles fizeram entre eles, onde a vida seria o bem tutelado, não vale. Não vale, simplesmente não vale. E a última pergunta que eu deixo no ar era o que eles faziam com uma par de dados dentro da caverna? Será que isso não é já uma configuração de uma premeditação? Excelência, eu estou satisfeito.